Você já acordou com uma sensação estranha em um dos braços? Ou percebeu que uma palavra simples simplesmente não saía durante uma conversa? Talvez tenha sentido uma tontura repentina que desapareceu poucos minutos depois. Se isso já aconteceu com você, preste muita atenção ao que vamos conversar hoje. Muitas pessoas acreditam que um acidente vascular cerebral acontece sem qualquer aviso. Elas imaginam que uma pessoa está bem em um momento e no instante seguinte sua vida muda completamente. Embora isso possa acontecer, a realidade é que o corpo frequentemente tenta alertar sobre o problema antes que ele se torne uma emergência. O mais preocupante é que esses sinais costumam ser discretos. Eles podem durar apenas alguns minutos e desaparecer tão rapidamente que parecem insignificantes. Por causa disso, muitas pessoas acima dos 60 anos acabam ignorando sintomas importantes, acreditando que tudo faz parte do envelhecimento natural. Elas pensam que a dormência foi causada pela posição em que dormiram, que a tontura aconteceu por causa do cansaço, ou que a dificuldade para falar foi apenas um lapso momentâneo. Segundo especialistas em saúde neurológica, essa pode ser uma decisão perigosa. Em muitos casos, o cérebro envia sinais de alerta antes de um acidente vascular cerebral mais grave. O problema é que poucas pessoas reconhecem esses sinais quando ainda há tempo para agir. Talvez a parte mais assustadora seja esta. Muitas pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral lembram que haviam sentido algo estranho dias ou semanas antes. No entanto, como os sintomas desapareceram, elas seguiram normalmente com suas vidas e não procuraram orientação médica. Hoje vamos falar sobre 5 sintomas que muitas pessoas só percebem tarde demais. Você vai descobrir quais sinais merecem atenção imediata, por que eles acontecem e o que especialistas recomendam fazer quando eles aparecem. E fique conosco até o final, porque vamos explicar um fenômeno conhecido como ataque isquêmico transitório, um importante sinal de alerta que pode surgir antes de um acidente vascular cerebral mais grave. Vamos começar com um dos sintomas mais comuns e mais frequentemente ignorados por pessoas acima dos 60 anos. Talvez você esteja assistindo televisão, lendo um livro ou simplesmente conversando com alguém da família quando percebe algo estranho. Uma das mãos parece mais pesada do que o normal. Um braço começa a ficar dormente sem motivo aparente. Em alguns casos, uma perna parece perder força por alguns instantes. Como a sensação costuma desaparecer rapidamente, muitas pessoas não dão importância ao que aconteceu. O problema é que esse pode ser um dos primeiros sinais de alerta de um acidente vascular cerebral. Especialistas da Associação Americana de Acidente Vascular Cerebral alertam que a perda repentina de sensibilidade ou força em apenas um lado do corpo está entre os sintomas que nunca devem ser ignorados. Isso acontece porque determinadas áreas do cérebro controlam movimentos e sensações de regiões específicas do corpo. Quando o fluxo sanguíneo para uma dessas áreas é interrompido ou reduzido, mesmo que temporariamente, os sinais enviados pelo cérebro podem ser afetados. Muitas pessoas acreditam que a dormência aconteceu porque ficaram muito tempo na mesma posição ou porque dormiram sobre o braço durante a noite. Embora isso realmente possa acontecer, em algumas situações existe uma diferença importante. Quando o sintoma surge de forma inesperada e sem uma explicação clara, ele merece atenção. Alguns idosos relatam que deixaram cair um copo da mão sem entender o motivo. Outros contam que sentiram dificuldade para segurar objetos simples ou perceberam que uma das pernas parecia menos firme ao caminhar. São mudanças discretas que podem parecer insignificantes naquele momento, mas que não devem ser ignoradas. O mais preocupante é que, em muitos casos, a sensação desaparece poucos minutos depois. A pessoa volta a se sentir normal e acredita que o problema passou. No entanto, especialistas alertam que o desaparecimento do sintoma não significa necessariamente que o risco desapareceu também. Às vezes, o corpo está enviando um aviso precoce de que algo mais sério pode acontecer no futuro. E o próximo sinal pode ser ainda mais difícil de reconhecer.
Muitas pessoas o confundem com simples cansaço ou distração, sem imaginar que ele também pode estar relacionado ao funcionamento do cérebro. Às vezes o sinal não aparece nos braços nem nas pernas. Ele surge justamente quando você tenta conversar com alguém. Imagine que você está contando uma história simples para um familiar. De repente, percebe que as palavras não saem como deveriam. Talvez sua fala fique mais lenta. Talvez você tenha dificuldade para encontrar uma palavra muito comum. Em alguns casos, as pessoas ao redor percebem que algo está estranho antes mesmo de você perceber. Muitos idosos acreditam que isso acontece por causa do cansaço do estresse ou de um simples esquecimento momentâneo. Afinal, quem nunca procurou uma palavra e demorou alguns segundos para encontrá-la? O problema é quando essa dificuldade surge de forma repentina e sem uma explicação clara. Especialistas do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Acidente Vascular Cerebral dos Estados Unidos alertam que alterações súbitas na fala podem ser um importante sinal de alerta. Isso acontece porque determinadas regiões do cérebro são responsáveis pela linguagem e pela comunicação. Quando essas áreas não recebem oxigênio suficiente, mesmo por um curto período, a capacidade de falar e compreender palavras pode ser afetada. Algumas pessoas relatam que começaram a falar de forma enrolada, como se a língua estivesse pesada. Outras dizem que sabiam exatamente o que queriam falar, mas não conseguiam encontrar as palavras certas. Há também casos em que familiares perceberam frases confusas ou respostas que não faziam sentido para a conversa. O que torna esse sintoma ainda mais perigoso é que ele pode durar apenas alguns minutos. Depois disso, a fala volta ao normal e a pessoa acredita que tudo não passou de um episódio isolado. No entanto, especialistas alertam que episódios passageiros também podem representar um aviso importante do organismo. Se algo assim acontecer com você ou com alguém próximo, não espere para ver se vai acontecer novamente. Quanto mais cedo os sinais forem reconhecidos, maiores podem ser as chances de receber orientação médica adequada. E existe outro sintoma que costuma enganar muitas pessoas acima dos 60 anos. Ele frequentemente é atribuído ao envelhecimento, à pressão arterial ou até mesmo ao calor. Mas em algumas situações pode estar relacionado a algo muito mais sério. Muitas pessoas acreditam que sentir tontura de vez em quando é algo normal depois dos 60 anos. Elas associam isso ao cansaço, à pressão arterial, ao calor ou até mesmo ao fato de terem se levantado muito rápido. Em diversas situações, realmente pode haver uma explicação simples. No entanto, quando a tontura aparece de forma repentina e vem acompanhada de dificuldade para manter o equilíbrio, o sinal merece atenção. Imagine levantar da cadeira e sentir que o chão parece menos firme sob os pés. Ou dar alguns passos e perceber que seu corpo não está respondendo da maneira habitual. Algumas pessoas descrevem a sensação como se o ambiente estivesse girando. Outras relatam uma instabilidade repentina, como se pudessem perder o equilíbrio a qualquer momento. O que muitos não sabem é que determinadas regiões do cérebro são responsáveis por coordenar movimentos, postura e equilíbrio. Quando o fluxo sanguíneo para essas áreas é reduzido, mesmo temporariamente, o corpo pode começar a enviar sinais de alerta através da tontura e da dificuldade para caminhar normalmente. O problema é que esses sintomas costumam ser facilmente ignorados. Muitas pessoas sentam por alguns minutos, bebem água, descansam um pouco e, quando a sensação desaparece, acreditam que tudo voltou ao normal. Porém, especialistas alertam que episódios repentinos de tontura e perda de equilíbrio não devem ser considerados normais apenas por causa da idade. Alguns estudos observaram que uma parcela de pacientes que sofreram alterações na circulação cerebral relatou episódios anteriores de tontura ou instabilidade, que pareciam sem importância na época. Por isso, médicos recomendam atenção especial quando esses sintomas surgem de maneira inesperada, principalmente se forem diferentes do que a pessoa costuma sentir. Talvez a parte mais perigosa seja justamente essa.
Como a tontura pode ter muitas causas diferentes, é fácil convencer a si mesmo de que não há motivo para preocupação. Mas o corpo nem sempre envia sinais através da dor. Às vezes ele utiliza mudanças sutis para avisar que algo não está funcionando como deveria. E o próximo sinal é ainda mais silencioso. Muitas pessoas acreditam que ele está relacionado apenas ao envelhecimento dos olhos, quando na verdade pode representar um importante alerta vindo do cérebro. À medida que envelhecemos, é comum perceber algumas mudanças na visão. Muitas pessoas precisam trocar os óculos, aumentar o tamanho das letras no celular ou aproximar um pouco mais um livro para conseguir ler com conforto. Por causa disso, quando surge um problema visual inesperado, é fácil acreditar que tudo faz parte do processo natural da idade. No entanto, nem sempre é assim. Imagine estar realizando uma atividade comum do dia a dia e de repente perceber que a visão ficou embaçada. Algumas pessoas relatam enxergar tudo como se houvesse uma névoa diante dos olhos. Outras dizem que começaram a ver imagens duplicadas ou que perderam parte da visão em um dos olhos por alguns minutos. Como esses episódios podem desaparecer rapidamente, muitos acabam ignorando o que aconteceu. Especialistas da Mayo Clinic alertam que alterações repentinas na visão podem ser um importante sinal de alerta para problemas que afetam a circulação sanguínea do cérebro. Isso acontece porque a capacidade de enxergar depende de uma comunicação constante entre os olhos e diferentes regiões cerebrais. Quando essa comunicação é interrompida, mesmo temporariamente, a visão pode ser afetada de maneiras inesperadas. O problema é que muitas pessoas procuram explicações mais simples. Elas acreditam que a iluminação estava ruim, que passaram tempo demais olhando para uma tela, ou que os óculos precisam ser substituídos. Embora essas situações possam realmente causar desconforto visual. Mudanças súbitas e incomuns merecem atenção especial. Alguns pacientes que posteriormente sofreram um acidente vascular cerebral relataram episódios anteriores de visão embaçada ou perda temporária da visão. Naquele momento, os sintomas pareceram pequenos demais para justificar uma consulta médica. Somente depois perceberam que o corpo já estava enviando sinais importantes. Por isso, sempre que ocorrer uma alteração visual repentina, principalmente se for diferente de qualquer experiência anterior, vale a pena levar o sintoma a sério. Em algumas situações, reconhecer esse alerta precocemente pode fazer uma enorme diferença. E agora chegamos a um dos sinais mais preocupantes de todos. Um sintoma que muitas pessoas lembram claramente depois de uma emergência médica, mas que raramente imaginam estar relacionado a um acidente vascular cerebral quando ele aparece pela primeira vez. Existe um tipo de dor de cabeça que muitas pessoas conhecem bem. Ela aparece após um dia cansativo, melhora com descanso, e geralmente não causa grande preocupação. Mas existe outro tipo de dor que merece atenção imediata. É aquela que surge de forma repentina, intensa e completamente diferente do que a pessoa está acostumada a sentir. Imagine estar realizando uma atividade comum e, sem aviso, sentir uma dor forte que parece aparecer do nada. Algumas pessoas descrevem essa sensação como a pior dor de cabeça de suas vidas. Outras relatam que a intensidade foi tão inesperada que imediatamente perceberam que algo não estava normal. Especialistas alertam que uma dor de cabeça súbita e incomum pode ser um importante sinal de alerta, especialmente quando vem acompanhada de outros sintomas como tontura, náusea, dificuldade para falar, alterações na visão ou sensação de fraqueza em alguma parte do corpo. Embora nem toda dor de cabeça indique um problema grave, mudanças repentinas no padrão habitual nunca devem ser ignoradas. Um dos motivos pelos quais esse sintoma é tão preocupante é que muitas pessoas tentam suportá-lo em silêncio. Elas acreditam que a dor irá desaparecer sozinha ou procuram explicações simples para o que está acontecendo. Algumas pensam que estão apenas cansadas. Outras acreditam que passaram por um momento de estresse ou que não beberam água suficiente naquele dia.
No entanto, especialistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos alertam que dores de cabeça repentinas e muito diferentes do habitual merecem avaliação médica, principalmente quando surgem sem uma causa aparente. Em determinadas situações, elas podem representar um alerta importante de que algo está acontecendo dentro do cérebro. O mais impressionante é que muitas pessoas que enfrentaram uma emergência neurológica posteriormente lembram claramente desse momento. Elas recordam a dor intensa, a surpresa e a sensação de que algo parecia errado. Infelizmente, algumas só compreenderam a importância daquele sinal depois que o problema se tornou muito mais grave. Mas existe um detalhe que torna todos os sintomas que vimos até agora ainda mais importantes. Em algumas pessoas, eles aparecem e desaparecem completamente, criando a falsa impressão de que não existe mais nenhum perigo. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Até agora, falamos sobre sinais que podem aparecer antes de um acidente vascular cerebral. Mas existe uma situação que confunde muitas pessoas e faz com que elas deixem passar uma oportunidade valiosa de procurar ajuda. Trata-se de um episódio em que os sintomas surgem de repente e desaparecem pouco tempo depois, como se nada tivesse acontecido. Imagine sentir dormência em um braço durante alguns minutos, ou perceber dificuldade para falar e pouco depois voltar ao normal. Talvez a visão fique embaçada por um curto período e depois se recupere completamente. Quando isso acontece, a maioria das pessoas sente alívio. Afinal, se o sintoma desapareceu, o problema também desapareceu. Certo? Infelizmente, nem sempre. Especialistas chamam essa condição de ataque isquêmico transitório. Em termos simples, é uma interrupção temporária do fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro. Os sintomas podem ser muito parecidos com os de um acidente vascular cerebral, mas costumam durar menos tempo e desaparecem por conta própria. O grande perigo está justamente nisso. Como a pessoa volta a se sentir bem, ela acredita que não precisa procurar atendimento médico. No entanto, especialistas do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Acidente Vascular Cerebral dos Estados Unidos alertam que um ataque isquêmico transitório pode funcionar como um importante aviso de que existe um risco aumentado de um acidente vascular cerebral mais grave no futuro. Pense nisso como um alarme de incêndio. Quando o alarme toca, o objetivo não é assustar as pessoas sem motivo. O objetivo é avisar que existe um problema que precisa ser investigado antes que algo pior aconteça. O corpo funciona de maneira semelhante. Às vezes, ele envia sinais temporários para mostrar que algo merece atenção imediata. Por isso mesmo que os sintomas desapareçam completamente, é importante não ignorá-los. Quanto mais cedo a causa for identificada, maiores podem ser as oportunidades de tratamento e prevenção. E agora que você conhece os principais sinais que podem surgir antes de um acidente vascular cerebral, vamos reunir tudo o que aprendemos e entender por que prestar atenção ao próprio corpo pode fazer uma enorme diferença. Chegamos ao final deste vídeo. Hoje falamos sobre 5 sinais que muitas pessoas ignoram antes de um acidente vascular cerebral. Vimos como a dormência em apenas um lado do corpo, a dificuldade para falar, a tontura repentina, as alterações na visão e uma dor de cabeça incomum podem representar importantes alertas do organismo. Também entendemos por que um ataque isquêmico transitório nunca deve ser tratado como algo sem importância, mesmo quando os sintomas desaparecem rapidamente. Existe uma reflexão que vale a pena levar com você depois deste vídeo. Com o passar dos anos, nosso corpo muda naturalmente. Algumas mudanças fazem parte do envelhecimento e não representam nenhum problema sério. Outras, porém, podem ser mensagens importantes que merecem atenção. O desafio não é viver com medo de cada sintoma. O verdadeiro desafio é aprender a ouvir o próprio corpo, sem ignorar sinais que podem fazer diferença no futuro. Muitas pessoas que enfrentaram um acidente vascular cerebral relatam algo em comum. Elas lembram de pequenos sinais que surgiram dias ou semanas antes. Naquele momento, pareciam detalhes sem importância.
Somente depois perceberam que o organismo já estava tentando chamar atenção para algo que precisava ser investigado. Por isso, se você percebeu algum dos sintomas mencionados hoje, considere conversar com um profissional de saúde. E se conhece alguém acima dos 60 anos, compartilhe este vídeo. Uma informação simples recebida no momento certo pode ajudar uma pessoa a procurar orientação antes que um problema mais grave aconteça. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu comentário contando qual informação chamou mais sua atenção. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão assistindo. Este vídeo foi produzido exclusivamente para fins educativos e informativos. As informações apresentadas não substituem avaliação, diagnóstico ou tratamento realizados por médicos ou outros profissionais de saúde qualificados. Caso você apresente qualquer um dos sintomas mencionados ou tenha dúvidas sobre sua condição, procure orientação médica adequada o mais rápido possível.